Bom dia para todos. Deus te abençoe nesta sexta-feira de vitória, sexta-feira abençoada. Com certeza teremos um fim de semana aí cheio de expectativa pela inauguração do prédio e também por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas ainda neste dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós abençoamos os teus filhos nesse dia, para que eles possam desfrutar o melhor do Senhor. Abençoe seus caminhos, seus passos, venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Pai, que o Senhor nos abençoe muitíssimo, alargue as nossas fronteiras, que a boa mão do Senhor seja sobre nós e que o Senhor nos preserve do mal. Amém. Deus abençoe você nesse dia com toda a sorte de bênçãos espirituais. Vamos para o nosso texto, lendo a Bíblia com o pastor, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante nós notarmos aqui que os discípulos haviam sido enviados de 2 em 2 para pregar a palavra do Senhor, e tanto a equipe de Jesus como Jesus estavam muito cansados. Eles pegaram o barco e foram para o outro lado da margem para poder descansarem. Mas, quando eles chegaram lá, a multidão ficou sabendo e correu a pé até lá para que eles pudessem ser ministrados. Então, os planos que eles tinham para descansar, os planos que eles tinham estabelecido foi mudado. E às vezes acontece isso nas nossas vidas. A gente planeja uma coisa e na realidade acontece outra. Talvez você esteja passando uma crise dessa na sua vida, de você ter planejado algo e a coisa não foi da forma com que você planejou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está no controle da situação. E Ele sabe. E pode ter certeza de uma coisa. Os planos de Deus não são frustrados. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus estabeleceu como propósito na sua vida, vai se cumprir em nome de Jesus. Talvez as circunstâncias momentâneas levem você a desanimar, mas não desanime, porque o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e falou: olha, eles são como ovelhas que não têm pastor. Jesus, com seu amor e com a sua misericórdia, reconhece que o ser humano é uma ovelha. Nós somos, quando vamos a Jesus necessitados, nós somos como ovelhas que vai ao pastor. A ovelha precisa ser guiada pelo pastor. A ovelha, se ela vira, né, com as pernas para cima, cai no mato, ela fica ali. Se não tiver ninguém que a coloque de volta, né, ao seu estado normal, ela fica ali à mercê dos predadores. Uma ovelha é um animal muito dependente. Assim nós também somos dependentes, porque o Senhor é o nosso pastor. E Ele vai nos guiar e nada vai nos faltar. Amém? Versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que
passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ides ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde. Interessante que Jesus ficou o dia inteiro ministrando sobre aquelas ovelhas, e aí os discípulos pediram para que fosse despedido das multidões para que eles pudessem comer. E Jesus disse: dá vocês mesmo a eles de comer. Vocês têm recursos para isso. E eles falaram: Senhor, não basta 200 denários. Só para você ter uma ideia, um denário era um dia de salário de um trabalhador. 200 denários era quase um ano de salário para dar pão para todas aquelas pessoas, porque a Bíblia diz no verso 44 que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, os historiadores dizem que eram mais ou menos umas 30.000 pessoas. Imagina um negócio desse. Como que você vai dar de comida, pão, e mesmo que fosse comprar pão, não teria padaria e não teria mar para dar tanto peixe, tanto pão para as pessoas naquele momento, naquele instante. E Jesus diz para eles: dá a vocês mesmos de comer. Então, quando Deus fala para nós fazermos algo, é porque Ele que vai fazer através de nós. Ele quer que nós tenhamos fé e acreditemos no milagre da multiplicação. Deixa eu falar para você, muitas vezes, antes da multiplicação, vem o teste da nossa fé. Talvez você esteja passando um momento de deserto, de escassez, porque Deus está te testando a sua fé. E a Bíblia diz que Jesus perguntou: o que vocês têm aí, né? Versículo 38 disse: e ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, que era o lanche de uma criança, de um menino. Então, Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, e a Bíblia diz que Jesus deu graças. Mas Jesus, antes de orar, pediu que todos assentassem. Olha que interessante. A Bíblia diz assim no versículo 39, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem por todos, repartiu também os 2 peixes, todos comeram e se fartaram. Aleluia, porque Deus é o Deus da abundância. Verso 43, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Irmãos, aqui é o milagre da multiplicação. Como que acontece o milagre da multiplicação? Aqui tem alguns princípios. O primeiro é que Jesus está perguntando para nós, né? O que é que vocês têm? Porque talvez a gente fique olhando para os recursos que a gente não tem e esquece daquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu a provisão. Ainda que aos nossos olhos seja pequena, mas como é que acontece a multiplicação? É quando nós entregamos nas mãos do Senhor. Aqueles recursos pequenos que nós temos, quando levamos à presença do Senhor, há o poder da multiplicação. Então eu quero declarar o poder da multiplicação sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre os seus recursos, sobre o seu estado, né? Muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, então a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então leve a sua vida, leve os seus recursos, leve aquilo que você tem na presença do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus deu graças, mandou o povo se assentar e repartiu o pão. E foram alimentados essa multidão de pessoas. O milagre aconteceu. O que aconteceu aqui, irmãos, foi que eles comeram pão
que o padeiro não fez, pão que a dona de casa não fez, peixe que nunca passou pelo mar nem pelo rio. Eles comeram algo sobrenatural, porque houve a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Olha que coisa tremenda. Eu quero declarar sobre a sua vida, neste dia, a multiplicação do Senhor. Você vai comer e vai viver o sobrenatural de Deus. O milagre da multiplicação virá sobre a sua vida. E eu vou te falar, sobrou 12 cestos cheios de pães. Sabe por quê? Porque Deus, quando faz algo, Ele faz em abundância. Porque o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus da abundância. É o Deus dos recursos infinitos. Deixa eu dizer algo para você. Eles comeram pães e peixes que não foram feitos por padeiro e nem foram tirados do mar, mas vieram dos céus. A provisão do Senhor nesse dia, virá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Amém? Que você possa desfrutar do sobrenatural de Deus. E nada, não olhe para aquilo que você tem nas tuas mãos. Pegue aquilo que você tem nas tuas mãos e coloque diante do Senhor. E dê graças, agradeça a Deus, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quando o pouco que você tem, você agradece o Senhor, Deus vai fazer com que esses recursos multipliquem e haja abundância na sua vida. Você crê que é possível alguém com um salário baixo comprar uma casa? Comprar um carro novo? Pois é, o Senhor está me falando isso nesta manhã, de que você vai viver a provisão do Senhor e a multiplicação e vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Viva a sexta-feira neste ambiente de sobrenatural. Tudo que você olhar, creia que vai multiplicar. Vai multiplicar tudo na sua vida e a abundância do Senhor virá sobre você. Que Deus te abençoe, fique na paz, um bom fim de semana e até segunda às 6 horas da manhã. Lendo a Bíblia com o pastor, que Deus guarde, que Deus proteja e edifique a sua vida. Amém? Tchau.